Senhores, boa noite a todos. Deputado Federal Sanderson, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Estivemos agora à tarde reunidos com o ministro da Justiça, Flávio Dino, todos aqui integrantes titulares da Comissão de Segurança Pública, e fomos levar a ele a preocupação que fez com que muitos deputados federais e deputadas apresentassem requerimentos convocando o ministro da Justiça para vir à Câmara dos Deputados falar sobre um decreto do governo do PT que ia contra os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. É um decreto de número 11.366, que foi editado no primeiro dia de governo, e isso chamou a atenção aí de um importante segmento, inclusive, na economia brasileira. São 1 milhão de CACs, atiradores esportistas e desportivos. E então, nessa reunião hoje com o ministro da Justiça, foram lá 35 deputados federais, apresentamos um rol de propostas. A reunião foi muito boa, inclusive, e o ministro da Justiça, junto com o corpo diretivo do Ministério da Justiça, se comprometeu de, até terça-feira que vem, dia 28, apresentar uma devolutiva com um retorno daquilo que nós apresentamos como ideal para que a questão armamentista, a questão, sobretudo, dos clubes de tiro, dos atiradores esportistas do Brasil, seja resolvida, já que agora, final do mês de março, encerra-se o prazo para o recadastramento, mas não é só isso. Outras questões relacionadas a clubes de tiro, escolas de tiro, aos comerciantes de armas de fogo no Brasil foram levadas ao ministro da Justiça e, como disse, na terça-feira que vem, dia 28, o Ministério da Justiça vai nos chamar para dar uma resposta daquilo que nós entendemos como importantíssimo, eu diria fundamental, para que esse setor, que emprega aí milhares de pessoas, gera riquezas ao Brasil, inclusive, seja atendido. Participaram da reunião os deputados que aqui estão, outros, que eram 35 deputados e deputadas, e o deputado Marcos Polon, que é o líder dentro da Comissão de Segurança Pública. Nós temos segmentos, e ele, dentro da Comissão de Segurança Pública, é o líder da questão dos CACs, da questão armamentista. Inclusive, ele já foi nomeado hoje relator do PDL 03. O PDL 03 é aquele que revoga o decreto, esse editado por Lula lá no primeiro dia de governo, e o Marcos Polon já foi nomeado hoje na Comissão de Segurança Pública, o relator dessa matéria, então tem bastante propriedade de falar. Polon. Bom, obrigado, presidente. Muito obrigado pela condução dos trabalhos, senhor presidente. Existiam 16 pedidos de convocação do excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino para comparecer à comissão. No entanto, estava sendo costurado um acordo para que ele comparecesse efetivamente no dia 11. No entanto, habilmente o presidente alertou para o deadline dessa convocação, uma vez que no final do mês encerra-se o prazo para o recadastramento. E nós estamos verificando Brasil afora a impossibilidade de se recadastrar porque os sites não estão conseguindo dar vazão às pessoas que querem recadastrar. Mais do que isso, algumas dessas armas precisam ser apresentadas e não se tem mais agenda. Isso tudo comprovado por atas notariais que nós fizemos em vários estados do Brasil. Por conta dessa situação, sensível a essa realidade, o presidente instou a importância de se resolver isso antes do final desse mês, ocasião em que saímos da comissão e fomos recebidos pelo ministro da Justiça, que recebeu todas as nossas solicitações. Foram mais de 11 solicitações que são fundamentais para a preservação da existência do setor esse que está à míngua desde dezembro, gera emprego, gera renda, recolhe impostos e está ameaçado de extinção porque ninguém aguenta ficar 3 meses fora da atividade. O ministro foi muito receptivo a esses apontamentos e retornaremos na terça-feira para verificar o que é possível e o que nós conseguimos construir nesse diálogo. São essas as considerações. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado. Pois não. Há alguma possibilidade de reverter esse decreto do dia 1º? Olha, eu acredito que o decreto do dia 1º foi um decreto de transição, isso são palavras do próprio ministro na reunião, e que ele reafirmou a intenção de não destruir o setor e fazer algo que vá a meio termo, que possa atender à manutenção da existência do segmento, no entanto, com um maior rigor na condução da regulamentação e controle desse armamento. Então, busca-se em 3 fases. A primeira, fazer um freio de arrumação. A segunda,
compor algo que busca o meio termo, e a terceira, a composição da situação jurídica anterior. Então, busca-se projetar uma legislação para frente que atenda à manutenção do setor e fazer uma norma de transição com aqueles que foram beneficiados pela legislação anterior. Ao que parece, não haverá confisco, ao que parece, não haverá destruição absoluta de clubes e lojas, e o setor, com esse aceno do ministro, tem esperança de ter continuidade. Ô Paulo, seria bom esclarecer o problema dos policiais do Brasil, que não existe nenhuma Isso, o ministro deixou bem claro que não há, em momento algum, e não houve, retirar o porte dos policiais da reserva, porque todos sabemos que o policial combate o crime em toda a sua vida, toda a sua carreira. Quando ele se afasta, ele se torna um alvo fácil, então é fundamental que esses profissionais tenham o seu porte mantido, ok? Não, nós na quinta-feira teremos sessão da Comissão de Segurança Pública. Microfone. Na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, haverá nova sessão na Comissão de Segurança Pública. A reunião de hoje não alijará os requerimentos de convocação para outras questões. Eu cito aqui o 8 de janeiro, cito a questão do MST, cito a questão lá do Complexo da Maré, nem também com a questão do Rio Grande do Norte. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje foi a questão específica da pauta armamentista e o decreto do governo do PT que suspendeu praticamente as ações dos CACs no Brasil. Né? Uma das pautas apresentadas pelo deputado Marcos Polon foi essa de haver a prorrogação, mas, como já disse, na terça-feira que vem, o Ministério da Justiça vai, de forma oficial, apresentar uma devolutiva. Ali nós vamos saber o que de prático, né, o que de positivo nós podemos informar e esclarecer aos CACs do Brasil inteiro. Em relação ao prazo, então, é importante ponderar o seguinte: quando foi feito a legislação de controle de armas, apelidada de Estatuto de Desarmamento, as armas eram registradas nas polícias civis de todo o Brasil. E por essa razão, o que se chamou da anistia, na verdade, a natureza jurídica era de recadastramento. Essas armas já cadastradas na Polícia Civil deveriam ser recadastradas na Polícia Federal. Então não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu lá em meados de 2003. Este recadastramento, na ocasião, foi até 2009. Então foram 6 anos para poder acomodar tudo isso aí. O nosso pedido foi de um prazo razoável, algo que comporte essas pessoas, porque existem várias pessoas que estão fora do país, existem outras tantas que não têm possibilidade material de transportar esses equipamentos, e também existe uma preocupação com a segurança pública, uma vez que essas armas de calibre restrito estarão em trânsito, buscando as delegacias da Polícia Federal, uma vez que não são todas as cidades que as detêm. Inclusive, solicitamos a possibilidade de, com base na própria legislação, em seu artigo 22, que se estabeleça um convênio com as polícias civis, e essa apresentação pode ser feita na própria cidade, porque a Polícia Civil tem praticamente em toda a cidade do Brasil. Isso solucionaria a questão da logística e afastaria o perigo desse transporte dessas armas em todo o território nacional. Muito obrigado.